Esta é a linha da morte, com 6,66 metros de comprimento. Qualquer objeto que cruzar essa linha morrerá. Nesse momento, de repente, um cara passou por essa linha. Imediatamente desmaiou, os olhos arregalados de branco. O carro perdeu o controle e bateu rapidamente no carro da frente. A polícia então correu para o local. O chefe da polícia mandou um funcionário com máscara de gás seguir em frente. Também amarraram a corda na cintura dele, para que quando algo acontecesse, pudessem puxá-lo de volta, e depois soltar a corda aos poucos. Mas assim que ele deu alguns passos, ele caiu, e a máscara não funcionou. Nesse ponto, enquanto ele persistir por mais 2 segundos, todos rapidamente o puxam de volta. Felizmente, ele ainda estava vivo, caso contrário não saberia quais seriam as consequências. Então, afinal, o que aconteceu com esta pequena cidade? Descobriu-se que 2 horas atrás, esta cidade estava dando uma festa. De repente houve um som estranho no céu, fazendo com que uma garota revirasse os olhos e caísse no chão. Não só aquela garota perdeu a consciência, mas todos nesta cidade sim. Até os pássaros desmaiaram. Desde então em casa, na rua ou até no supermercado, todos desmaiam. Naquela época, todo mundo estava deitado na rua, deitado imóvel. Quando a polícia estava tentando encontrar uma cura, de repente uma mulher descobriu um estranho fenômeno. A cabra inconsciente deitada na grama de repente se mexeu. Além disso, as pessoas da cidade também conseguiam se levantar uma a uma. Só que as iscas não conseguiam acordar. O resto todos voltaram ao normal. Depois disso, o exército de polícia usando máscaras de gás rapidamente foi verificar, mas não descobriu nada de incomum. Quando pensaram que tudo tinha acabado, o estranho aconteceu de novo. Da noite para o dia, todas as mulheres da cidade ficaram grávidas de repente, e a sala de parto ficou lotada ao mesmo tempo. Os médicos ficaram muito ocupados. Depois de 1 ano, de repente, algo estranho aconteceu. Um bebê de 1 ano, mas não normal. Ele podia ler seu próprio nome por conta própria. Além disso, do outro lado, uma menina que comia, descuidadamente se queimou. Logo depois disso, a menina olhou para a mãe, então seus olhos ficaram azuis. A mãe parecia estar sob controle da menina, colocando naturalmente a mão na panela de sopa fervente. Depois de sair do hospital, a mãe foi para a encosta da montanha chorar. Naquela época, a filha em casa deu uma sugestão, quando de repente a mãe pulou sozinha do penhasco. Depois, coisas estranhas aconteceram cada vez mais nesta cidade. Quando vir essas crianças, deve evitá-las o máximo possível, porque eles podem tirar sua vida a qualquer momento. Uma médica só porque deu o colírio errado para a menina, também irritou o resto, mesmo que a médica continuasse pedindo desculpas. Ela não poderia escapar do castigo daquelas crianças. Eles começaram a usar os olhos para emitir luz vermelha, olhar direto para a médica, controlar a médica para colocar colírio para ela mesma. As pessoas aí sabiam que todo esse trabalho era feito por essas crianças, mas não havia evidências. Eles se alinharam em 2 filas, seus passos eram muito regulares e retos, uma fila masculino e outra feminino, mas então sobrou apenas um menino Shark. Depois de sair da fila, ele viu uma mulher. Essa mulher era a mãe do seu amigo. Quando seu amigo nasceu, mas sofreu um acidente, então não pôde salvar sua vida. De repente, ele previu que logo essa mulher se mataria com uma arma. Shark e as outras crianças eram completamente diferentes. Ele podia sentir a dor dessa mulher. Naquele dia, quando o pai de Shark veio aí, Shark sentiu a grande dor da perda de seu pai. Não, ele lentamente segurou a mão do pai. Nesse momento ele queria usar seu conhecimento para mudar essas crianças. Além de não terem emoções, eles entendiam tudo muito bem. Quando Jack saiu da sala de aula, um trabalhador bêbado entrou, zombou deles com uma vassoura. E então você sabe como o resultado seria. Seus olhos emitiram azuis ao mesmo tempo. O homem estava tão assustado que rapidamente recuou. Não era esse tipo de sentimento forçado. Assim como o homem parecia perder o controle. Lentamente subiu as escadas, em seguida, subiu para o telhado. E segurou a vassoura direto no centro do peito. Então saltou direto para baixo para diga adeus à vida para sempre. Um dia, a médica levou Jack para o porão. A cena diante de seus olhos o surpreendeu. Na verdade, essas crianças eram todas alienígenas. Então, um homem empunhou uma arma M24 e a apontou diretamente para o nariz de uma menina. Quando ele estava prestes a puxar o gatilho, de repente 4 crianças se postaram atrás dele, e a sensação de inibição reapareceu. De repente, depois que os olhos das crianças brilharam com a luz, ele parecia estar controlado, encostou a arma no queixo e explodiu. Depois, as pessoas aí se reuniram às pressas. Eles queriam destruir rapidamente todos os alienígenas.
Mas a mulher de pé primeiro, depois de ser controlada por eles, lentamente perdeu a consciência, então largou a tocha em seus pés. E assim mesmo, a mulher foi queimada. Naquela época, a polícia também chegou lá. Sem esperar a ação da polícia, as crianças controlaram rapidamente a consciência de um policial, fazendo com que ele imediatamente atirasse e matasse seu colega. Em seguida, voltou a destruir toda a sua equipe. Logo destruiu a maior parte da equipe policial. Foram necessárias apenas algumas crianças para controlar o helicóptero, fazendo com que imediatamente perdesse o controle e caísse no chão. Simplesmente assim, não havia um único policial sobrevivente aí. Jack viu isso, então decidiu sair pessoalmente. Ele preparou cuidadosamente a munição, então entrou na sala para lutar contra eles uma vez, porque Jack era uma pessoa gentil e honesta. Jack desejava sinceramente educá-los para serem boas pessoas. A menina viu que Jack estava muito nervoso. Ela queria passar por sua mente para ver o que ele estava pensando. Na verdade, sua consciência era extremamente forte. Na mente dele, eles só viram uma grande parede bloqueando. Então as crianças começaram a se levantar e cercá-lo. Naquele momento, a médica rapidamente quis tirar Shark dessas crianças, mas foi atacada, bem no momento de perigo. Shark rapidamente veio para afastar a menina, salvando a médica. Só então os dois saíram com sucesso. Então o tempo desacelerava segundo a segundo. Eles finalmente romperam a parede de pensamento de Jack. Eles viram a bomba em sua mochila, mas quando reagiram, já era tarde demais. A bomba explodiu imediatamente. Então Jack e as alienígenas não estavam mais vivos. No final, apenas a médica e Shark sobreviveram. É esta a obsessão de infância de muitas pessoas. Além disso, tornou-se o pesadelo de muitas pessoas.